Eu sou Natália Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e esse é o Las Ninhas, o seu podcast semanal sobre a crise climática e o clima da crise. E hoje a gente recebe uma pessoa que a gente admira muito, a advogada Brenda Brito, que é uma das vozes mais importantes na defesa da floresta amazônica. Vou apresentar a Brenda antes, apesar de que eu acho que muitos de vocês já conhecem, ela dispensaria apresentações, mas enfim, Brenda atua há 2 décadas no IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, é uma das principais ONGs de pesquisa do país, fica em Belém. A Brenda é mestre e doutora em ciência do direito pela Universidade de Stanford. Eu preciso dizer ainda que ela é uma entusiasmada e exímia dançadora de brega, mas enfim, talvez esse seja um ponto alto da biografia que talvez ela não quisesse que eu contasse, mas já contei. Ah, e eu também para dizer que eu acho que a Brenda foi provavelmente uma das minhas primeiras girl crush no mundo do clima. Eu lembro até hoje de uma fala dela no treinamento do Al Gore no Rio de Janeiro. Ela foi uma das painelistas ali, apresentadoras, e eu fiquei totalmente encantada. Meu Deus, que mulher foda. E agora ela tá aqui com a gente, no Aninha também, vai falar sobre futuro da Amazônia, questões fundiárias, economia de baixo carbono, governança, tudo isso, e claro, de COP, que tá aí batendo na porta já, né? Brenda, super bem-vinda ao Las Minhas. Obrigada, Carol, Nathalie. Nossa, estou muito honrada de estar aqui. Ouvir essas revelações aí da Carol, eu não sabia disso, Carol. Enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Sou ouvinte, sou do Clube Lajinhas, né? Sou grande admiradora de vocês duas e incrível esse podcast que vocês estão fazendo, né? Estou aprendendo muito, né? Ouvindo vocês semanalmente, né? E vamos lá, então, Brenda, eu acho que é, você tem uma experiência, né, de, bom, ser amazônida, viver em Belém, estar na Amazônia urbana, mas trabalhar muito com a Amazônia não urbana, vamos chamar assim, que tem muitas caras, né? Amazônia indígena, Amazônia rural, enfim, tantas outras possibilidades. E aí, eu acho que uma primeira pergunta seria assim: como é que está a Amazônia hoje? Onde é que nós estamos? Olha, vamos aos fatos, né, sobre a Amazônia, né? Daquilo, talvez alguns fatos, né? Porque, como você falou, é tanta imensidão, né? São tantas camadas, são tantas possibilidades, né? Mas se a gente olha para essa lente mais ambiental, florestal, né? Que é onde talvez eu atuo mais, né? A gente tem uma Amazônia brasileira, pensando prioritariamente aqui, que já tem aí seus 20% desmatados, né? Ou passando dos 20%. Numa área desmatada que, em sua grande parte, foi alocada para pasto, né, para pastagem, mas uma pastagem muito ineficiente, né, a maior parte disso, né, de baixa produtividade, e numa economia que não tem se revertido em melhoria de vida para a população da região. Né? Se a gente olha assim, o PIB da Amazônia é 10% do PIB do Brasil, e ela ocupa mais da metade do território brasileiro. Então, são muitas camadas aí, digamos, de ineficiências econômicas atreladas a altas emissões de gás de efeito estufa. Né? A gente concentra aqui, né, uma fatia significativa aí das emissões brasileiras, né, por conta do desmatamento da Amazônia, e isso não tem se revertido em qualidade de vida. Né? Quando a gente olha os indicadores de progresso social da população aqui da Amazônia, a gente tem os piores, né, os mais baixos indicadores. A gente tem uma população que é, como você falou, eminentemente urbana, né? Tá quase 80% da população da Amazônia está nas cidades, são cidades que têm carências, né, de infraestrutura, como saneamento, acesso à internet, educação de qualidade, né? Então, é, são muitos desafios, né? E gosto sempre de lembrar do desafio também ligado ao desemprego, né? Porque é muito chocante, assim, os dados, né, que a gente tem, principalmente do projeto Amazônia 2030, né, que o Amazon participa, né, que mostra que dos 28 milhões de pessoas da Amazônia, 8 milhões estavam desempregadas, né, até 2021. Então, é muito significativo, incluindo muitos jovens, né, a taxa de jovens mais desempregada do Brasil.
E a população é jovem na Amazônia. A gente tem, ao contrário do restante do Brasil, a gente tem uma população ainda mais jovem, né? Então a gente precisa, né, de políticas também que tratem dessa população jovem, né? Mas fechando aqui, talvez com um dado que não seja tão ruim assim, enfim, a gente teve uma redução importante do desmatamento nesses últimos 2 anos, né? De 46% até o ano passado. Os dados desse ano ainda não saíram, imagino que vão ser divulgados, quem sabe, semana que vem, né? Porque geralmente acontece a divulgação antes da COP ou durante ali o início da COP, né? Então vamos ver se essa tendência de redução se mantém. E uma redução puxada prioritariamente pelo governo federal, né? Pela retomada do plano de prevenção e controle e combate ao desmatamento da Amazônia, né? E ainda temos aí o desafio de trazer os estados de forma mais ativa, né? Para também enfrentar essa luta contra o desmatamento, né? E, Brenda, eu acho que assim, talvez para complementar esse conjunto aí de questões, a gente tem o problema da regularização fundiária, né? Que acho que é um dos principais nós aí da governança amazônica. Por que é que esse tema ainda não foi resolvido, né? Porque ele ainda é tão espinhoso, a gente continua falando disso. E o que assim, o que seria um primeiro passo realista para destravar isso? Assim, como é que se enxerga a Uhum. luz no fim do túnel para resolver isso? Acho que um problema que a gente tem para solucionar a questão fundiária é o fato de que muitas vezes as lideranças do executivo, presidente, governadores, eles têm um entendimento muito limitado ou até equivocado mesmo de qual é realmente o problema e, consequentemente, as soluções não são boas, né? Então, muitos acham que, não, vou passar uma lei, eu vou mudar essa lei, vou mudar esse decreto e vou resolver. Eu vou lançar esse programa, jogar dinheiro 3 anos e vou resolver. E, assim, não resolveu. A gente já teve isso, né? A gente já teve programa, a gente já teve lei sendo mudada e não está resolvendo. Né? Então, a gente precisa, acho que, para destravar isso, de um investimento consistente aí, pelo menos de uma década, para realmente traçar metas factíveis e não deixar a agenda cair, né? Porque eu acho que tem muito disso também de tem um novo programa, como foi na época do Terra Legal, e aí você teve muito investimento, aí depois de alguns anos não corta o investimento porque, né, já foi 4, 5 anos, aí o programa começou a morrer. Então, não dá para ser isso. A gente tem realmente um passivo de mais de 500 anos de bagunça, né, digamos assim, documental, enfim, de desrespeito de direitos, de demora em reconhecimento de direitos, né, se a gente pensa em populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, né? Então, é um passivo muito grande e que precisa de uma ampla, acho que coalizão mesmo, né? Porque ainda tem questões relacionadas a entender melhor se a terra é federal ou estadual. Até hoje, a gente está, né, 2025 e até hoje o governo federal descobre que, opa, estou trabalhando nessa área, mas ela era do Estado. Então, assim, são coisas que eu acho que são inadmissíveis, sinceramente. A essa altura do campeonato, não ter ainda um investimento né, de qualidade para minimamente resolver de quem é essa área, eu acho que assim, já passou da hora, né? Então, da gente resolver isso, né? E tem uma coisa de tecnologia, né, Brenda? Com as tecnologias informacionais que a gente tem hoje, essa desculpa ela é totalmente farrapada, mas não Exatamente. dá para fazer. Antes tudo bem, era cartório, era. Hoje, Existe uma necessidade de avançar com a digitalização de muitos cartórios, assim, tem lei sobre isso, tem programa para fazer isso, mas ainda tem, né, um passivo de digitalização. Mas, assim, tem metodologia, tem tecnologia para fazer isso. Aqui no Pará mesmo, né, a UFPA, com o Ministério Público Estadual, ainda tem, eu acho que um programa para fazer digitalização de cartórios. Então, é possível fazer, mas tem que ter investimento. Né? Tem que ter investimento e tem que ter prioridade política. A questão é quem vai ter o cacife político para enfrentar essa agenda da forma como ela tem que ser Sim. enfrentada. Essa que é a exato. questão. Tem que ter essa coragem, né? É disso mesmo que a gente está falando. Eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver na verdade, colocar assim, uma tese, né? Que eu acho que o Amazon
foi um dos principais promotores aí. Eu me lembro a primeira vez que eu li sobre ela foi em 2007. Então, assim, revela um pouco quando éramos jovens, né? Lá atrás, nos anos 2000, que é a tese do boom colapso, que é essa coisa, né, para quem nunca ouviu falar, mas é esse longo histórico extrativista, né, não só na Amazônia, mas no Brasil, dessas explorações que vão, tipo um demônio da Tasmânia, vão se movendo pelo território, né? A madeira é um caso, mas a gente sabe que tem outros, e garimpo é um outro caso. Eles vão lá, conseguem uma grana, no primeiro momento é ótimo, entre aspas, para a renda local, porque cresce um pouco, né, o comércio ativo, mas depois a gente sabe, como você já até falou antes aqui, que não tem progresso social, né? Isso não fica, isso não. Mas a gente vê isso ainda acontecendo, né? Muito Uhum, presente. E aí o que eu, por outro lado, queria te perguntar é que tem uma aposta também de longa data na bioeconomia, na gente ter uma outra economia que não seja a economia baseada, né, nesse bom colapso. Mas muito tempo já se passou, então queria ouvir de você assim, você acha que a gente avançou e você acha que a gente tem condições de fato de liderar essa economia amazônica de baixo carbono, ou a gente ainda está preso nesse demônio da Tasmânia que fica se movimentando e, enfim, de certa forma, serve como armadilha política também? a gente tem esse histórico, né, do bom colapso na Amazônia, que é essa ideia de que você tem a indústria, essa economia extrativista que está ali utilizando os recursos naturais. Quando ela chega, você tem um boom, né, de empregos, de renda, né, tudo está acontecendo na cidade, mas à medida, aqui falando de madeira, né, principalmente, enfim, à medida que esse recurso vai, enfim, desaparecendo, porque você está ali explorando, aí você começa a ver uma queda nesses indicadores econômicos, principalmente. E no final você tem uma população que está, talvez, com um nível, né, de renda muito baixo e agora está sem a floresta. Então ela está pior em todos os sentidos, né? Porque nem a floresta mais ela tem. Então, e isso, né, foi um padrão, é um padrão, né, que tem se repetido. E acho que para a gente sair desse padrão, acho que tem muitas transformações que a gente ainda precisa ver acontecer. Primeiro é em relação a onde é que o dinheiro está sendo colocado, né? Porque enquanto a gente tiver ainda financiamento, principalmente financiamento público, indo para apoiar essa indústria extrativista ou ineficiente, né? Pensando aqui muitas vezes na pecuária, né? Enfim, vai ser difícil competir, né? Se você está tendo o dinheiro público está indo para aí, ou o dinheiro privado, né? Porque por mais que a gente tenha Uhum. melhorado, acho que o Banco Central soltou novas regulações nesses últimos 2 anos, né? Melhorando um pouco mais essa questão do crédito rural, do ponto de vista ambiental, mas a gente ainda tem muito capital privado, né? Que foge Uhum. desse controle, né? E que está indo, né? Enfim, para desmatamento, né, para uma economia que não colabora com a floresta em pé. Então, acho que tem essa questão de para onde o dinheiro está indo e como é que a gente faz com que esse dinheiro seja canalizado realmente para onde é mais compatível com a floresta. Tem questões relacionadas aos incentivos perversos que permanecem, né, do tipo Uhum. terra, entre aspas, barata e acessível, que é a terra que está sendo grilada, né? Então, ainda acaba sendo vantajoso muitas vezes para esses produtores não sei se é produtores, tá? Para essas pessoas que estão ali praticando essa pecuária ineficiente, especulativa, ainda sai mais barato abrir mais áreas, desmatar mais áreas, né? Tem um estudo recente do Amazon que mostra que para cada hectare de pasto que foi reformado, né, ou seja, que houve um investimento em aumento de produtividade, mais dois foram desmatados. O que significa dizer que o ritmo da melhoria de produtividade está menor que o ritmo do desmatamento que ainda continua. Porque ainda tem dinheiro indo para o desmatamento, porque o Uhum. desmatamento ainda está sendo vantajoso para alguém. Então a gente precisa realmente parar o desmatamento, a gente precisa Uhum. tirar esses incentivos para essa economia que não leva a gente para um lugar melhor, né? E aí sim eu acho que a gente vai conseguir talvez ver mais evolução em outras possibilidades, bioeconomia, eu acho que tem toda uma agenda de reflorestamento, né? A Amazônia, como falei, quase 20%, ou mais de 20% desmatada. Tem uma área que já tem uma vegetação secundária que ressurgiu, né? Tem um estudo do Amazon também que fala em torno de
acho que 6 milhões de hectares, é equivalente à Irlanda, né, já, de floresta que rebrotou, né? E tem muita área ainda para replantar, para você ter reflorestamento, que em alguns casos é plantio, em alguns casos é deixar a floresta voltar. Ela volta, né? Então, acho que tem uma economia aí também latente, mas que vai precisar ser viabilizada com regularização fundiária, com ordenamento territorial, com crédito apropriado, né? Então, a gente precisa redirecionar esses incentivos, né? E eu acho que, assim, muito conectado com isso, Brenda, talvez até você já tenha quase que respondido a minha pergunta, mas é acho que tem uma sensação de que, por mais que o desmatamento tenha reduzido, as estruturas que sustentam ele ainda estão de pé, né? Acho que tem um problema ali sistêmico que não foi resolvido, né? Então, queria até te ouvir sobre isso. Assim, o que mudou de fato com esses dados do desmatamento e o que continua igual, né? O que a gente. E aí, como a gente muda esse sistema subjacente. Então, a gente precisa, como eu falei, redirecionar esses incentivos, né? A gente precisa cortar. É quase um paralelo aqui com a história dos combustíveis fósseis, né? A gente vai continuar colocando subsídio para combustível fóssil a essa altura do campeonato, ou a gente vai investir cada vez mais em energia renovável? Então, é um paralelo. A gente vai continuar alimentando o desenvolvimento de uma economia predatória, altamente emissora de carbono e que não está gerando benefício para a gente, ou a gente vai fazer outras apostas. Eu acho que é um pouco esse direcionamento, né? E parte disso, para mim, passa por a gente ter uma grande reflexão como a Amazônia de quem são as pessoas que a gente está elegendo, né? E, enfim, se a gente olhar aí bancada do Congresso da Amazônia no Congresso, né, ou nas assembleias estaduais, assim, a gente não vai ter grandes representantes alinhados com uma pauta da floresta em pé, né? E eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer aqui na Amazônia de como é que a gente está votando, né? Como é que essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo, está realmente, né, de acordo com os nossos interesses ou não está, né? E mesmo olhando assim para o executivo, né, para governos estaduais, a gente precisa de mais comprometimento, assim, e realmente a gente fez uma análise recente agora que a gente vai publicar na COP das metas estaduais de redução do desmatamento para 2030 na Amazônia, né? Porque a gente tem a meta federal que veio nessa nova versão do PPCDAN, né, no Plano de Combate ao Desmatamento, que é a meta do desmatamento zero, que na verdade é desmatamento ilegal zero e compensar o legal, mas que, em geral, o governo federal está olhando ali para em torno de 700 quilômetros quadrados para 2030, a gente está com 6 mil quilômetros quadrados até o ano passado de desmatamento, então seria uma redução mais substancial, ainda não é zero, mas é substancial. Quando a gente olha para os poucos estados que têm meta para 2030, que é Pará, Mato Grosso e Amazonas, só que o Amazonas não é uma meta quantificável ainda, então só Pará e Mato Grosso, se a gente somar o que eles estão prometendo para 2030, já dá mais do que o triplo do que o governo federal está dizendo que vai ser. A soma do que o Mato Grosso e o Pará estão propondo de desmatamento para 2030 dá mais de 2 mil quilômetros quadrados. E o governo federal quer 700 e pouco. Então, cadê esse alinhamento? Assim, como que a gente vai ter um desmatamento zero se nem os próprios governos estaduais estão ainda dizendo que estão compatíveis com isso? Então, a gente precisa também ter uma arrumação aí nesse pacto federativo amazônico, né, para ver como é que a gente vai solucionar e chegar realmente nesse desmatamento zero ou quase zero, né, em 2030. E Brenda, se a Amazônia pudesse falar com a gente agora, o que você acha que ela diria? Eu acho que ela fala com a sua própria linguagem, né? Então, acho que a Amazônia eu vejo muito como essa entidade realmente que a gente não consegue replicar, que a gente não consegue reproduzir, né? Porque não existe tecnologia no mundo capaz de fazer o que a Amazônia faz para a gente, né? Em termos de estoque de carbono, em termos de bombeamento de água para a atmosfera para manter chuva, né? Então, assim, é essa grande entidade que ela fala com a gente da sua forma, né? E sábios são aqueles que conseguem parar para ouvir ela, né? Então, povos indígenas, cientistas que estudam o funcionamento da floresta, né? Antônio Nobre, Luciana Gatti, outros. Acho que esses são sábios que tentam ouvir o que ela está falando e traduzir para nós, meros mortais, aqui, para ver se a gente consegue prestar mais atenção, né? Acho que ela fala com a gente.
Brenda, vamos falar de expectativas para a COP 30. Se você tiver 2 minutos com um líder global em Belém, o que que você diria sobre a Amazônia para ele ou para ela, que ele ou ela provavelmente ainda não entendem? Qual que seria o seu pitch? Olha, puxando para minha sardinha aqui, né? Eu chegaria e falaria: olha, a gente precisa fazer uma aliança aí de no mínimo 10 anos, um grande pacto com recurso consistente, permanente durante esse tempo todo, para a gente resolver esse problema fundiário da Amazônia. Porque se a gente não resolver isso, a gente não consegue zerar desmatamento, a gente não consegue reflorestar em larga escala, a gente não consegue reduzir violência. Então a gente precisa disso. E a gente vai trabalhar em 3 frentes, pelo menos. A gente vai trabalhar com a organização de documental mesmo, né? Papelado e tal, digitalizar. A gente vai trabalhar com um reconhecimento mais acelerado de terras indígenas na área de conservação, territórios quilombolas, populações tradicionais. E a gente vai verificar pleitos de imóveis rurais individuais, né? Para entender quem de fato tem direito, mas com condicionantes de que, mesmo eles sendo regularizados, eles não poderiam desmatar. Eu acho que eu tentaria ir nessa linha, assim, né? E ver o que que ia dar. A gente precisa de investimento, né? Eu acho que é, é uma função do Brasil, né? É uma questão brasileira, mas a gente precisa de investimento para encarar esse problema, né? E você vê, Brenda, essa movimentação acontecendo assim nas negociações de se buscar mecanismos de financiamento para isso. A gente sabe que o governo brasileiro está articulando aí esse novo fundo para florestas tropicais, o TFFF, e o que mais que você escuta assim de iniciativas que poderiam destravar isso nesse momento? Acho que nessa COP o TFFF tem sido a grande aposta, né? Que tá na mesa, digamos assim, né? Para já desde o que uns 2 anos, né? Que essa proposta começou a ser pensada, trabalhada, enfim. Por enquanto não tem ainda assegurado, estão querendo pleitear o quê? 25 bilhões pelo menos, né? Vamos ver. Eu acho que é um resultado que eu gostaria de ver acontecendo nessa COP, a gente ter de forma muito concreta, mais financiamento sendo alocado para a floresta, né? Tem um relatório que vocês mencionaram em um dos episódios, né, falando do relatório da ONU sobre financiamento para florestas, né, que foi feito esse cálculo, né, de que se a gente quiser realmente zerar o desmatamento até 2030, precisa ampliar de 84 para 300 bilhões, né, de dólares até 2030, né? Então a gente tem um longo caminho aí, né, para aumentar o financiamento climático, e eu acho que é super importante, é uma COP na Amazônia, a gente precisaria ter um avanço muito concreto nessa direção. E Brenda, me lembro que acho que pouco mais de um ano atrás você tava, se montou um programa que chamava Lias, que era muito bonito, até tive a honra de participar de uma sessão. Queria que você contasse um pouco, né, disso, mas de uma perspectiva até mais ampla, de que, bom, a COP acontece em Belém. O que que as pessoas de Belém estão achando, assim? O que que as mulheres de Belém estão esperando dessa COP? O pessoal está animado, menos animado do que você gostaria? Assim, qual que é a percepção viva no momento? O Lias foi essa tentativa da gente ter começar a fazer alguma coisa para incentivar e fomentar mais lideranças femininas na Amazônia, muito numa ideia de que aproveitar pessoas que já têm alguma prática de liderança em outras áreas e tentar trazê-las, né, mais para a área ambiental, né? A gente não replicou ele esse ano, mas ainda tem a expectativa de que a gente vai captar mais recursos para continuar, né? Eu acho que é importante, a gente precisa de mais vozes femininas cuidando da Amazônia, nada melhor do que mulheres para cuidar de uma grande mulher, que é a Amazônia, né? Então, é importante, né, a gente fomentar isso. E acho que tem uma grande expectativa aqui em Belém, né? Houve uma grande mobilização, gente. Para quem estiver ouvindo, né, a cidade vai parar, né, literalmente, né? Assim, a gente teve férias escolares reprogramadas. Eu tenho 2 filhos que vão estar de férias durante a COP. Desculpa aí de você, mas Né? Enfim, eles não vão ficar aqui em Belém, eles vão viajar, mas assim, é isso, a cidade está parando, né, para receber da melhor forma possível todo mundo que vai vir para cá, mudando essa rotina, né? Enfim, então
E fazendo isso, eu acho que porque realmente quer ver um evento grandioso vindo aqui para Belém. Eu acho que é importante, né? E há muita expectativa, acho que da cena cultural paraense, né? De que, né, vai poder também mostrar a cultura, né, do que a gente tem de melhor. Então, acho que tem uma grande expectativa, sim, e acho que todo mundo vai ser muito bem recebido quando chegar aqui. Falando em energia positiva do povo paraense, como é que você se recarrega emocionalmente, assim, nesse seu trabalho tão árduo aí em defesa da Amazônia, num contexto, né, enfim, de exaustão, acho que tá todo mundo nesse burnout aí, pré-COP, né, a COP nem começou, a gente já tá cansado. E qual é o seu segredo? Meu segredo, olha, acho que essa é uma pergunta que talvez eu respondesse de forma muito diferente, no início do ano passado, assim, mas eu acho que eu simplesmente parei de racionalizar a esperança, assim. Eu acho que a gente que trabalha com muitos dados, cenários, é, teoria da mudança, né? Eu vou fazer isso que vai desencadear, papapá, a gente tende a ser muito racional. E eu acho que tem certas coisas que a gente tem que simplesmente fazer porque faz sentido. Mesmo que o cenário esteja complexo, parece impossível, mas faz sentido, né? Porque não faz sentido para mim simplesmente não fazer nada e ver milhões de pessoas morrendo antes da hora por conta de eventos climáticos extremos. Porque um grupo pequeno de pessoas continua querendo impor uma exploração de combustíveis fósseis. Não faz sentido para mim isso. Não faz sentido para mim simplesmente não fazer nada enquanto a gente tem a floresta que está sendo desmatada à toa, né, para enriquecer pouquíssimas pessoas. Então, eu acho que enquanto as coisas fizerem sentido, a gente tem que continuar atuando, assim. Não é algo que eu penso, não, eu não pensava dessa forma, talvez antes, acho que eu era mais racional, assim, mas acho que eu passei por situações que me fizeram enxergar isso, né? Eu tive uma situação pessoal muito difícil, né, no ano passado, e é para eu estar aqui hoje falando com vocês, é porque um grupo de pessoas se uniu para cuidar de mim e dizer não, porque não faz sentido eu não fazer isso, não faz sentido a gente não ajudar a Brenda, né? Então, é isso, né? Eu passei por um tratamento de saúde, né? Eu tenho um tipo de câncer no sangue, né? Uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento, só que eu precisava urgente do tratamento. Quando eu descobri, era um negócio assim que já estava num quadro muito difícil, muito, tipo, cada dia que passava ficava mais impossível, assim, né? E é isso, eu fui, as pessoas, né, próximas, minhas amigas, minha psicóloga, o pessoal do Amazon, minha família se uniu, muitos nem se conheciam entre si, e fizeram acontecer, literalmente. Então, e fizeram acontecer porque é o que fazia sentido para eles. Então, assim, diante de causas que parecem impossíveis, né, difíceis, né, a gente tem que fazer o que a gente acha que faz sentido. Então, eu não tenho como pensar diferente. Tendo passado por isso, eu não tenho mais como pensar diferente, né? Então é isso. Brenda, é muito bom te ouvir, porque eu fico até emocionada, porque eu confesso a você que tentando acompanhar você nesse último ano, né, e te ver hoje aqui bem, e como sempre, super lúcida e corajosa. Eu me lembro que em um momento eu pensei, a Copa em Belém não vai ser a Copa em Belém se a Brenda não estiver com a gente, se a Brenda não estiver bem, né? Então, assim, para mim é realmente nossa, uma alegria enorme te ver aqui com a gente, saber que você vai estar em Belém, que a COP vai ser a COP com você. É muito, muito bom. Acho que você é um exemplo de coragem, de resiliência. Enfim, já era muito inspiradora, mas, enfim, acho que ainda mais te ver assim com essa, né, com essa bravura. E, e eu acho que é isso. A gente aqui no Las Ninhas, como você sabe, gosta de refresco, mas não refresco como um paliativo, né? Uma coisa assim, eu, pô, vou tomar, né? Vou ter desafios muito grandes, aí depois eu dou uma refrescadinha. Esse é o refresco que não, ele não perdura, ele não ajuda a gente, de fato, né? É só aguenta mais um pouco.
a gente gosta de pensar o refresco, acho que um pouco nessa linha do que você trouxe hoje, que é a mesma que a Cristiana Figueires trouxe no episódio anterior, né, de que o impossível é uma atitude e o possível também. Então, queria te pedir, assim, o que que hoje, para você, tendo passado, né, por esse processo difícil e, ao mesmo tempo, atravessado essa jornada, o que que você enxerga como um refresco que você gostaria de compartilhar? Um refresco na minha vida, depois de tudo isso, é poder ter ganhado mais tempo e estar com meus filhos, assim, acho que tem sido um grande refresco, assim, né? E ontem, a gente está gravando aqui, hoje é dia 29, né? Ontem eu fiz uma fala na escola da minha filha, do segundo ano, sobre COP30, com os amiguinhos dela. Uau! Foi muito legal, sabe? E nunca tinha feito isso, assim, de falar sobre esse tema para crianças. E aí ela teve essa ideia e eu falei assim, eu vou. E foi muito legal, assim, a gente fez uma dinâmica lá de negociação entre eles. Foi, assim, foi divertidíssimo, sabe? E ela ficou tão feliz, assim, ela ficou muito feliz, assim, de me ver lá, né? E ver eu falando com os amiguinhos. E, então, assim, isso é um grande refresco para mim, né? Poder ter ganhado mais tempo para olhar para eles e tentar direcioná-los do que eu puder melhor fazer, né? E sempre com essa lente socioambiental como pano de fundo, né? Eu acho que eu tenho um dever de casa muito grande para fazer, de aproximá-lo mais eles da causa, né? Porque eu lembro, alguns anos atrás, eu ouvi acho que foi a Juma Chipaya falando que o quanto que é importante, né, na cultura indígena, as crianças acompanharem, né, as lutas, né, e isso me fez refletir como eu não faço isso, né, porque, enfim, né, é viagem para cá, é aquilo, é reunião, etc e tal, e como que eu preciso, de alguma forma, transmitir melhor para eles também esse meu valor, né. Então, acho que tenho, desde então, e agora que eu estou melhor, espero retomar isso, buscado mais conectividade com natureza em férias, em feriados, alguma coisa assim, né? Possível, imaginável, né? Para que a gente saia um pouco dessa rotina urbana que eles têm de telas, etc., né? Que é um grande problema. Então, acho que é um pouco isso, né? Ter ganhado mais tempo de fazer isso, né? Porque é isso, né? A futura geração, a gente tem que cuidar deles, né? Pô, consegue um badge aí para as crianças. Não, acho que inclusive nesse ponto estou falhando miseravelmente, porque eu vou mandar eles para fora durante a COP, porque senão eu não vou conseguir acompanhar, gente. É uma questão que realmente ia ser difícil. Com certeza. É admirável, né? Tem gente que leva até bebê, tem gente que leva as crianças, é super legal. A gente entrevistou o Francisco, o ativista aqui, e, enfim, é muito legal. Mas é isso, é toda uma outra preparação, né, Brenda? Com Exigiria mais certeza. coisas. E você, Carol, qual que é o seu refresco? Então, eu acho que inspirada um pouco por estarmos aqui com a Brenda e falando de Amazônia, meu refresco, na verdade, é algo que talvez vocês já tenham visto. É que eu fiquei sabendo só agora que tá rolando uma série no Fantástico chamada Terra Ainda Temos Tempo. Vocês viram isso? Com a Sônia Olha, Bride? vídeo, sim. Sim. Eu achei fantástico, né? Uma série de 6 episódios, acho que já tá no terceiro, e essa última foi sobre a Amazônia e os rios voadores. E inclusive você falou do Antônio Nobre aqui, Brenda, ele foi entrevistado também. E eu fiquei assim tão feliz de. Acho que cada vez mais a TV aberta está trazendo esses conteúdos, né? Fazendo esse papel de comunicar a crise do clima melhor para a sociedade brasileira. E acho que a TV Globo está fazendo isso, o Jornal Nacional cada vez mais tem esses conteúdos, né? E que maravilhoso, assim, ver um conteúdo dessa qualidade
e principalmente, claro, trazendo também a visão aqui da realidade brasileira para desmistificar um pouco disso que a gente falou hoje sobre qualquer crença de que, né, de que a floresta seja um passivo, né, ou um problema. Não, a floresta é solução, é um ativo, é valor, né, é bônus, não é ônus, e acho que muito da comunicação tem muito a fazer, a ressignificar isso, né? Que, enfim, é um dos grandes desafios aí da mudança sistêmica, a gente enxergar valor nessa floresta de pé. E então fica a dica aí dessa série maravilhosa para se acompanhar no Fantástico. É muito boa essa série mesmo, e eu tive a oportunidade de bater um papo com a Sônia Bride há uns meses atrás, né, sobre essa questão da gente usar outras formas de falar e de contar a crise climática, porque essa forma do alarme que foi tão importante, né, para as pessoas sacarem, pô, tem alguma coisa acontecendo, é grave, é sistêmico. Ela funcionou, mas agora ela não está deixando a gente no lugar que a gente precisa estar, né? Ela deixa a gente para baixo, ela não parece que tira da gente a capacidade até de agir. E eu acho que eles estão conseguindo trazer assim uma narrativa de esperança, eu acho que também não racionalizada, como para usar, para citar a Brenda aqui. Então, realmente muito bonito. O meu refresco de hoje é uma música vocês conhecem, chama Paciência, do Lenine. Eu fui numa aula de yoga outro dia, e aí a professora, no final da aula, falou: Eu vou colocar uma música aqui que eu acho que é um mantra, mas ele não é um mantra indiano e nem precisa ser. De fato, ela colocou essa música e eu achei que ela entrou profundamente em mim. E eu acho que eu recomendo a todos vocês que estão nos escutando fazer esse exercício, botar essa música né, e fechar os olhos e tentar respirar e relaxar, porque é isso, a gente precisa de calma mesmo quando tudo pede, né? O contrário da gente, o nosso corpo precisa desse refresco. Muito bem, antes da gente fechar, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu e Carol, a gente está gastando todo o nosso portunhol. A gente está aqui assim, não hoje, mas a gente entrevistou o Francisco em Portunhol e a gente participou juntas de um podcast que eu adoro em espanhol, no nosso caso Portunhol, que chama 1.5 Grados, que todo ano é feito por uma organização que eu amo, que é a Transforma Global, da Colômbia, mas enfim, com gente da América Latina toda. O primeiro episódio vai ao ar na primeira semana de novembro, e, enfim, 4 de novembro. E a partir da segunda-feira, 10 de novembro, eles vão, o 1.5 graus vai ter episódios diários, direto de Belém. Vale muito acompanhar, porque a Alejandra e a Mariana, que são as co-apresentadoras, as ninhas, elas sabem tudo de clima e trazem uma perspectiva muito latina, muito latino-americana. Então, queria deixar aqui o convite para todo mundo e a gente também vai deixar o link na descrição do episódio. Mais algum recado paroquial, Carol? Não, acho que eu só queria validar e enfim, como é bacana esse podcast e como é bacana também acompanhar essa perspectiva das negociações e da COP30 na visão de outras organizações latino-americanas, né? Acho que aqui nós somos brasileiras falando para brasileiros, mas vamos também lembrar que essa é uma COP da América Latina, na América Latina, e a gente tem muita coisa que nos une aos nossos vizinhos latino-americanos, acho que é interessante acompanhar esse podcast também por isso, para entender melhor ainda como a gente tem muitas coisas que nos aproximam e nos unem nesse momento tão importante. Muito bom. Brenda, mensagem final aqui. Olha, tem uma frase que é da Alessandra Munduruku. Eu não ouvi ela falar, mas eu ouvi alguém falando e atribuindo a ela, que é quem não, como ela fala, quem não sabe rir não está pronto para a luta. Eu acho que é uma frase assim que tem me acompanhado assim há muito tempo, que é o fato de que a gente, né, trabalha com uma causa que é tão difícil, né, muitas vezes,
mas de que a gente tem que estar perto daqueles que nos fazem bem, a gente tem que fazer coisas também que nos fazem bem, a gente tem que rir, né? Tem que também se alegrar, a gente não pode sucumbir, né, à tristeza. Então, acho que é uma mensagem aí para todo mundo procurar mais leveza, né, num mundo tão duro muitas vezes. Uau! E vem da Alessandra Munduruku, Adorei. que é pau, ela não tem medo de, né, maravilhosa, é isso. E é um bom remédio. Brenda, muito obrigada por essa conversa, por abrir sua agenda logo antes da COP começar para falar com a gente. Estamos muito, assim, meu coração está muito feliz de ter tido você aqui com a gente e de poder te encontrar logo mais aí na sua terra. Ai, gente, obrigada. Um grande prazer, assim. Sou fã, sou do Clube Lajinhas e grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando e ansiosa aí para chegada da COP, para encontrar todo mundo e para a gente estar lá lutando por um planeta menos quente. Espera que a gente tá chegando, Brenda. Vamos lá. A gente esqueceu de perguntar a música, Brenda. Qual a sua recomendação de brega para as pessoas? Nossa! Olha, a minha recomendação é talvez um refresco adicional, né? O pessoal que vem para cá e que de repente tiver lá o domingo livre, né, entre as 2 semanas, quem sabe até o sábado, é, procurem agendar uma aula experimental de brega, gente, vocês vão se divertir muito, né? Tem várias escolas aqui em Belém, tem a Secabanos, que é onde eu faço aula de brega, eu voltei, felizmente, a fazer. E agendem, é muito divertido, gente. É muito legal. A gente precisa se soltar também. A gente precisa, né, aprender outros movimentos na vida, porque às vezes a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente se movimenta para encontrar novas saídas. Então, acho que é uma boa forma também de trabalhar a nossa cabeça, em alguns casos. Muito bom. Muito bom, adorei. Já vejo você Vamos lá, botar um. Carol. Agendem uma Eu aula em preciso grupo. aprender. Levem todo mundo lá e vão fazer uma aula em grupo. Eu Muito preciso bom. aprender e a gente tem que colocar na nossa playlist também. Depois Sim, sim. vamos pegar uma dica de música com você. É. Eu só tenho bregas antigos na cabeça, tipo Príncipe Negro, essas coisas. Ah, mas esses são os ótimos, são os marcantes que a gente chama, né? Os Clássicos, bregas é. marcantes, né? Esses sempre Ai, tocam. gente, muito bom. Bom, sigam Lasninhas na sua plataforma preferida, deixem os seus comentários, suas mensagens de amor aqui para a Brenda, para a gente. Estamos chegando ao fim deste podcast, estamos chegando às últimas semanas, então aproveitem cada um Lágrimas. aqui dos episódios finais, porque semana que vem é COP. Então, é isso. Estamos preparadas para este fim e para este começo? Ainda não tô Preparadíssimas. sabendo lidar. Não, preparadíssimas. Vamos lá. Nunca estivemos tão prontas. Olha a atitude. Boa, boa. Mas é isso, gente. Então, continuem aí acompanhando Lasninhas até a COP. Sigam a gente nas plataformas preferidas de vocês. E quem quiser continuar apoiando, ou enfim, apoiar o Clube Lasninhas pelo Apoia-se. O link vai ficar aqui na descrição. A gente está disponibilizando mais recompensas, porque já esgotaram, a segunda leva já esgotou, a gente vai abrir um pouquinho mais, mas depois vai fechar para sempre aí, nem, não dá para durar para sempre o que é bom. Mas é isso, se juntem a gente lá no Clube Lasninhas enquanto vocês podem e nos vemos logo mais. Beijos. Tchau, tchau.